Bom, olá a todos, sejam super bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai pegar um monte de dados demográficos densos e transformar tudo isso numa jornada visual bem bacana. O nosso grande objetivo aqui é descobrir como os números de uma nação não contam só o passado dela, mas funcionam quase como uma bola de cristal para o futuro. E o nosso foco hoje é absolutamente fascinante: o Brasil. Usando as estimativas mais recentes, a gente vai entender direitinho como um dos maiores países do mundo está passando por uma transformação estrutural, assim, sem precedentes. Então, para a gente se organizar, aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente passa pelo conceito de transição demográfica, depois dá uma olhada num retrato do Brasil atual, analisa a mudança na pirâmide etária, entende por que o país está envelhecendo, mergulha na transição epidemiológica e, para fechar com chave de ouro, os impactos de tudo isso no futuro. Vamos destrinchar todos esses conceitos passo a passo, de um jeito bem visual. Então vamos começar logo com a seção 1, o conceito de transição demográfica, definindo a mudança. Olha, antes da gente mergulhar nos dados brutos, é super importante ancorar nossa análise na teoria, né? Pensa na transição demográfica como se fosse o batimento cardíaco de um país. É aquela matemática constante entre a galera que nasce, a galera que morre, quem chega de fora e quem vai embora. Quando a gente junta essas taxas com coisas como idade e proporção entre homens e mulheres, a gente vê o crescimento e a própria estrutura da sociedade mudando radicalmente. É literalmente a biologia e o comportamento humano agindo numa escala gigante. Beleza, agora vamos para a seção 2, um retrato do Brasil, a realidade atual. Para começar, o que chama muita atenção logo de cara é a escala monumental da coisa toda. Se vocês olharem a trajetória de crescimento do Brasil desde a década de 40, é uma subida super íngreme. O censo de 2022 registrou mais de 203 milhões de pessoas. E detalhe, esses números já passaram por revisões e estimativas que apontam para mais de 211 milhões de habitantes hoje em dia. É muita gente, um volume populacional simplesmente formidável. E tem um ponto-chave: toda essa população gigantesca está espalhada por um território vasto, de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia do que isso significa na prática, acaba criando um contraste absurdo. A gente tem litorais e cidades super vibrantes e densas de um lado e uns vazios populacionais imensos lá no interior do outro. Continuando a montar esse quebra-cabeça do Brasil, a diversidade é outro pilar que não dá para ignorar. Os dados do censo detalham muito bem a rica composição racial do país, e a gente vê os números exatos. Temos uma maioria parda, com pouco mais de 92 milhões de pessoas, seguida bem de perto pela população branca, com mais de 88 milhões. Logo depois, vem a população preta, com mais de 20 milhões de habitantes, além das populações indígena e amarela. Isso tudo reflete perfeitamente a complexa herança histórica da nação. Agora, mudando um pouquinho o foco para a educação, a estrutura social mostra blocos muito distintos. Tem um grupo expressivo de brasileiros sem instrução ou só com o ensino fundamental incompleto, o que contrasta bastante com quem já terminou o ensino médio ou chegou lá no ensino superior. E por que isso importa? Porque essa distribuição educacional é uma peça-chave, já que a escolaridade afeta diretamente as taxas de natalidade e a saúde geral de uma população. E para fechar essa fotografia rápida de como é o Brasil hoje, a gente precisa entender como o país vive. O Brasil é uma nação intensamente urbanizada, com 87,4% da galera vivendo em áreas urbanas. Dentro dessa realidade de moradia, os dados também reportam de maneira imparcial que cerca de 8,1% da população reside no que o censo classifica como favelas. Ou seja, é um cenário fortíssimo de grandes concentrações urbanas. Vamos lá para a seção 3. A mudança na pirâmide etária. Uma transformação visual. Mas vem cá, vamos dar uma pausa rápida nessa enxurrada de dados para fazer uma pergunta essencial. Como é que uma sociedade que está envelhecendo se parece de fato, no papel? Como a gente consegue visualizar a história de um país ficando mais velho? A resposta está na geometria. O que é realmente fascinante nessa geometria da pirâmide etária de 2022 é o seguinte: notem como a base da pirâmide, a parte das crianças, encolheu drasticamente. Isso é um reflexo super direto das quedas nos nascimentos que bateram o menor patamar lá desde 1977. Enquanto isso acontece na base, o meio e o topo da pirâmide estão alargando super rápido. Historicamente, essas pirâmides tinham bases bem largas, sabe? Mas agora a estrutura interna dessa população massiva está passando por uma transformação radical e muito silenciosa. Entrando agora na seção 4, por que o Brasil está envelhecendo? Os motores ocultos. Bom, esse encolhimento da base tem uma explicação sociológica bem clara. É o declínio das taxas de natalidade.
E olha, não é só sobre o uso generalizado de métodos contraceptivos, tá? A gente está falando de mudanças culturais imensas. É o adiamento estrutural da maternidade, a galera focando muito mais nas carreiras profissionais e principalmente em níveis mais altos de escolaridade. Muito especialmente entre as mulheres. É literalmente a sociedade remodelando o jeito que faz o planejamento familiar. E aí entra o ponto crucial para a gente fechar a conta e entender o outro lado da equação. Se menos gente está nascendo, as pessoas que já nasceram estão vivendo por muito mais tempo. Esse aumento constante da expectativa de vida vem de avanços médicos maravilhosos, de melhorias na nutrição, no saneamento básico e em melhores infraestruturas com a urbanização. Isso sem contar a queda da mortalidade infantil graças a vacinas e cuidados maternos. É uma vitória gigantesca da ciência. As pessoas estão sobrevivendo àqueles primeiros anos mais críticos de vida e caminhando com muito mais força rumo à velhice. E assim chegamos na seção 5, a transição epidemiológica, um novo perfil de doenças. O conceito de transição epidemiológica é até bem direto. Basicamente, conforme a sociedade vai envelhecendo, as doenças que mais afetam as pessoas também mudam de perfil. O combate deixa de ser focado naquelas infecções rápidas, nas doenças transmissíveis, e passa a ser uma verdadeira maratona de gestão de doenças crônicas não transmissíveis. É uma consequência totalmente matemática e direta da transição demográfica que a gente acabou de entender. E o contraste ilustra brilhantemente essa virada de chave. Pensa bem, no passado, as grandes ameaças, o verdadeiro pesadelo da humanidade, eram as epidemias, a fome e as doenças agudas de transmissão rápida. Hoje, com a gente vivendo muito mais, o desafio moderno é outro. Agora a luta é para tratar e manejar condições crônicas que exigem cuidados para o resto da vida e muita prevenção. A gente vive mais, com certeza, mas a complexidade e o custo para manter a saúde, esses disparam. O que nos leva à nossa última parte. Seção 6. Impactos de uma nação em envelhecimento. Preparando-se para o futuro. Sendo bem neutro e objetivo aqui, as pressões estruturais que surgem com toda essa transição são enormes, viu? Primeiro, tem um aumento absurdo na demanda por serviços de saúde muito mais especializados. Em paralelo, com uma proporção maior de idosos, a pressão sobre os sistemas de previdência social, as nossas aposentadorias, fica gigante. Isso sem falar que a economia e o mercado de trabalho vão precisar se adaptar para acomodar uma força de trabalho mais velha, além de uma necessidade para lá de urgente de criar políticas públicas voltadas especialmente para a assistência dos idosos. Para amarrar tudo isso, a gente traz essa conclusão tirada direto dos dados que resume perfeitamente a situação. O envelhecimento populacional tem impactos significativos. É isso. Nações não são coisas estáticas. Elas respiram, mudam de forma e amadurecem. Quando a geometria de um país muda do jeito que a gente acabou de ver, todas as regras da economia, da saúde e dos arranjos de trabalho têm que ser totalmente reescritas. E aí, a grande pergunta que fica no ar é: quão rápido a gente vai conseguir se adaptar a esse formato novo e totalmente inevitável do amanhã? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise super detalhada com a gente e até a próxima.